de ação, né? E aí esse plano de ação, ele foi um recorte do que a gente tinha em mente do futuro a partir de 2023, né? E pautado, inclusive, nas estratégias digitais. As estratégias digitais são divididas em 7 eixos. O primeiro eixo é a criação da governança em saúde digital nos municípios e estados, ou seja, a gente não tinha nos estados e nos municípios aquela pessoa que fosse, digamos assim, um hub, um catalisador de conhecimento em saúde digital. Nós tínhamos o quê? Em cada área, na PS, na atenção especializada, na vigilância, tanto dos estados como dos municípios, pessoas de forma descentralizada, trabalhando e fazendo a informática acontecer, a saúde digital acontecer. Mas isso era um problema grande. Por quê? As ações eram descentralizadas e quando a gente precisava ligar o dado da vigilância com o dado da atenção primária, a coisa não batia. Quando a gente precisava entender o sistema da atenção especializada pela atenção primária, a gente não conseguia entender, porque eram feitos de forma separada, de formas individuais. Não é que estava errado ou não, mas era um momento tecnológico que a gente vivia. Então, a partir da criação da CEDIG, criou-se o que nós chamamos hoje de transformação digital do SUS, que é criar um ecossistema unificado, integrado, interoperável, né, de ecossistema de informações em saúde. Então, a partir desse momento, a criação da CEDIG é um marco para o SUS, porque a gente começa, a partir desse momento, ter uma coordenação, né, ter uma gestão mais eficiente das ações de todas as áreas técnicas, de todas as dimensões do SUS. E aí a gente vai ter, a partir de agora, a partir desse momento, algo mais efetivo no que se fala em transformação digital. Só para vocês terem um marco na cabeça, como eu sou da área de tecnologia da informação em saúde, desde a campanha de Dilma em 2010, ela já falava em prontuário eletrônico. E de 2010 até 2023, tudo foi muito planejado, muito discutido, muito balizado, mas não houve efetivamente a construção coletiva de um prontuário eletrônico. Havia a construção de prontuários eletrônicos descentralizados por empresas privadas, pela SAPS, que foi a pioneira, com o PEC da APS que vocês têm hoje, né? E alguns estados, como a Bahia, que criou um prontuário eletrônico para a rede especializada. Então, isso era descentralizado. Agora, a partir de 2023, a gente conseguiu juntar esse conhecimento, juntar essa dinâmica e criar realmente artefatos digitais que já está nos proporcionando, e a Paraíba já tem o prontuário eletrônico único. E eu vou tentar mostrar bem rapidinho aqui para vocês, né? E aí o SUS Digital veio com um programa que proporcionou para a gente da tecnologia em saúde qualificar a nossa equipe, qualificar os municípios, qualificar a gestão, um financiamento específico para essas áreas técnicas, para que a gente pudesse sim ter um marco legal, um marco financeiro, né, um planejamento para que isso acontecesse. Mas mesmo baseado em 2023, cadê Mandu? Mandu estava aqui na frente, Marcelo Mandu, a gente conversou muito, a equipe Marcelo Mandu, e já em 2023 a gente já colocou no PES, no Plano Estadual de Saúde da Paraíba, ações de transformação digital com todos os municípios. Então, mesmo o programa SUS Digital acontecendo em março de 2024, em 2023 a gente já colocou nas ações, nas discussões junto com as gerências especializadas, com as equipes técnicas, com os hospitais, com os programas, como a Rede Cuidar, como o Opera Paraíba, como ainda não existia a teleoncologia, que na verdade na época era um projeto incipiente da GERAB e da regulação. A gente já começou a partir desse momento discutir as ações para ser colocado no Plano Estadual de Saúde, e nós colocamos. Eu mostrei isso aqui à doutora Michela ontem, mas se vocês colocarem em 2023 já, colocamos em 2023
e executamos muita coisa. Eu acho que o que a gente colocou aqui em 2023, 80% a gente já executou, como por exemplo, a integrar os 223 municípios à Rede Nacional de Dados de Saúde. A gente já em 2024, a gente já conseguiu concluir 80%, e em 2025 a gente conseguiu fazer com que todos os municípios estivessem integrados à RNDS. Né? E isso aí é um motivo de muito orgulho quando a gente chega em qualquer discussão a nível de ministério, porque isso aí é basilar para todos os programas, mais especialista, para a APS, para a atenção especializada, né? E todos os outros programas. Então a gente também, partindo do princípio SUS digital, a gente tinha essas premissas aqui como sendo o nosso trabalho balizador. Trabalhar para que a informação fosse centrada no paciente. Em 2000, agora no final do ano passado, o Dr. Alexandre Padilha colocou o CPF como sendo um número de balizador para o paciente. Então, ou seja, o que é que isso na prática acontece para a gente? A informação que era anteriormente baseada na unidade, ela passa a ser baseada no paciente. Ou seja, se eu ia para um hospital especializado, era criado um prontuário de papel meu. Se eu ia para a unidade básica de saúde, era outro prontuário. Se eu ia para um serviço, era outro prontuário, e o paciente tinha a informação dele descentralizada. No momento que a gente tem a RNDS como CPF, e cada sistema nosso, e cada serviço conectado à RNDS, a informação ela passa a ser o quê? Centrada no paciente, na relação. Então a gente busca isso. Sistema Único de Saúde, passei demais, desculpa. Sistema Único de Saúde eletrônico é a implementação de um ecossistema padrão de código, de banco de dados, de interface ao usuário, né? De fluxos, para todo o sistema do SUS. Prontuário Eletrônico Nacional, que a gente vai falar bem rapidinho daqui a pouco, Rede Nacional de Dados, que é a interoperabilidade de vocês, Telesaúde e o Programa SUS Digital. Então, hoje na Paraíba, para falar do tema que está na minha palestra aqui, que é Prontuário Eletrônico, a gente tem todos os municípios da Paraíba utilizando o Prontuário Eletrônico do SUS. É bem verdade que a gente precisa qualificar. Tem município que usa integralmente. 85% dos nossos municípios utilizam o Prontuário Eletrônico da APS, né, o PEC APS, na sua plenitude. Mas temos municípios que precisam ser qualificados. Às vezes, quando eu digo qualificado, às vezes porque o profissional do município não quer usar. Então ele abre o prontuário, coloca só o básico lá, não fecha. Ele não coloca dados, ele não qualifica a informação. Isso é interessante, a gente vai fazer em 2026, junto com nossa amiga, a doutora Rosiane, com a atenção da Gerência de Operação de Atenção Primária. Vamos continuar com esse movimento de qualificar o dado. Né? A Paraíba nós temos também, por uma questão política e de conveniência, a gente tem unidades básicas de saúde. Temos UPAs, temos de gestão estadual UPAs, CAPES, CELS, né? Que nós acabamos integrando e colocando também o prontuário eletrônico da APS. Desenvolvemos um aplicativo que foi o painel de chamada para a APS, né, integrado ao centralizador municipal, em que as APS tipo 2 e 3, se quiserem, a gente disponibiliza para vocês um painel de chamada que chama lá o usuário pelo nome para regular a fila de acesso às unidades básicas. Isso nós já usamos nas UPAs estaduais. Né? E aí nós temos hoje nos 223 municípios, mais as unidades estaduais. Quando a gente vê lá o quadro da RNDS e da SAPS, nós está contando 224, porque são os municípios e o estado. Né? E nós temos agora em implantação um projeto inovador e desafiador, que é a implantação do AGHUSE. A AGHUSE, para fazer um resumo aqui, é um software de gestão hospitalar e prontuário eletrônico para média e alta complexidade. Fizemos uma pactuação com o Estado da Bahia para receber o código-fonte, para receber o treinamento em fevereiro de 2025. Saltamos 2 editais do projeto Conecta SUS. Passamos março, abril, maio, e no dia 17 de junho começamos o processo de implantação nas unidades estaduais. A primeira unidade foi inaugurada no dia 5 de agosto, no dia do aniversário da capital,
o Hospital da Mulher já com o prontuário eletrônico da média e alta complexidade funcionando, o GHUs. Bom, e o nosso modelo estadual de processo, pegando a experiência dos nossos técnicos, a gente quando fez uma seleção para compor a equipe de implantação do GHUs, nós dividimos a implantação em duas fases. A primeira fase, o que nós chamamos de... não sei se... Opa, vou passando. Nós chamamos de fase um prontuário eletrônico, que é a recepção, agendamento, internação, enfermagem, prescrição médica, prescrição da enfermagem, faturamento, mais internação até o sumário de aula, até a alta. Essa fase nós estamos hoje com 18 hospitais metropolitanos, Trauma, Juliano, Complexo Arlinda Marques, Hospital da Mulher, Hemocentro, HC de Campina, Trauma de Campina, são 18 unidades, Cajazeiras, no Aldo Leite, Peregrino, no Aldo Leite em Patos, Peregrino em Prados, 18 hospitais, Queimadas, Santa Luzia, Ceará Carneiro, são 18 hospitais e 7 serviços especializados, com 2 hemocentros, uma pessoa Campina, 3 bancos de leite. Então a gente já tem hoje, efetivamente, nas nossas unidades, 50% das nossas unidades da rede hospitalar e serviços especializados estudando. Estamos com a meta de colocar até agosto desse ano as outras 25 unidades da rede estadual. E ontem, conversando com a doutora Anistela, o nosso colega que nos apresentou em Nova SUS, nós colocamos, enquanto governo do estado de Nova SUS, um projeto para a implantação na rede municipal, por livre adesão, do AGHUs, certo? A gente colocou, mas também já estamos com uma conversa paralela com o nosso governador João Azevedo e com o nosso governador Lucas Ribeiro, desculpe que é a pressa, Lucas Ribeiro, para a gente fazer também, se a gente não conseguir pela Inova SUS, a gente fazer junto com o governo do estado, diretamente com o governo do estado, para que a gente consiga entregar para cada um dos municípios um prontuário de média especialidade, média e alta especialidade, de livre adesão de vocês, né? Qual seria a vantagem para um município aderir ao GHUs? Qual é a grande vantagem? É que você vai estar dentro da rede estadual e você vai ver todos os prontuários hoje que estão lá. Quando a gente fala de PEC, nós temos hoje criado na nossa rede 4.531.000 prontuários na atenção primária de saúde. Você pergunta, Kleber, por que 4.500.000? Porque a gente tem uma demanda dos estados vizinhos, dos turistas que vêm aqui, que tomam uma vacina, que tomam uma cerveja a mais e caem na UPA aqui de Oceania. A gente tem, quando a pessoa entrou na unidade nossa aqui, centro do estado, colocou o CPF ou cartão SUS, abre-se um prontuário local. Bom, e aí nós temos também a história do média e alta complexidade. Como a gente começou no dia 5 de agosto, nós já temos 400.000 prontuários da média e alta complexidade. Esses 2 prontuários, a gente já manda informações para a RDS, o nosso usuário recebe pelo aplicativo Meu SUS Digital e a gente lançou, no ano passado, vocês viram um aplicativo chamado Conecta SUS Paraíba, disponível na internet, que as pessoas que usam os 2 sistemas aqui na Paraíba entram pelo Gov.br e conseguem ver os seus dados de atendimento no aplicativo, tanto da atenção primária como da média e alta complexidade. Uma coisa que aconteceu ontem, eu estava entrando no avião e o pessoal da regulação me ligou, Kleber, tem um usuário aqui me reclamando que chegou uma notificação que a cirurgia foi agendada e ela não agendou a cirurgia. E ela não agendou nenhuma cirurgia. Ali, a nossa regulação ela já está integrada à RDS. Mas aqui o colega anterior falou o seguinte, a gente tem uma anomalia aqui na Estado da Paraíba, que nós temos 3 filhos de regulação. E aí a gente foi olhar na nossa base de dados ontem, na regulação a gente não fez nenhum agendamento. Mas a gente tem
João Pessoa e Campina Grande, que usa o Cisneg, que essa informação está subindo e que a gente não tem gestão. Então essa pessoa poderia ter estado na fila de Campina ou de João Pessoa, sem nenhum critério lá colocado, e aí ela recebeu uma informação que não é nossa. Quando digo não é nossa, não é da rede estadual, subiu de forma isolada. Então algumas coisas ainda precisam ser ajustadas em relação à RNDS quanto a alguns programas específicos. Então no caso da regulação a gente tem que ter a fila única. Bom, telesaúde, o doutor Patrick aqui deu uma aula de telesaúde, mas ele falou específico do programa. Nós temos o Paraíba contra o Câncer, com atendimento, rede cuidar, e especificamente aqui na Paraíba a gente desenvolveu um aplicativo chamado Saúde Elite, SUS, que é reconhecido pelo Ministério como aplicação de vanguarda, foi desenvolvida aqui na UFPB, junto com a Codata, e ela é a primeira ferramenta de telesaúde, efetivamente, que envia o dado para o atendimento, o RAC, né, o Registro de Atendimento Clínico, para a RNDS. Então a Paraíba já está na vanguarda desse equipamento. Que são os nossos números, né? Nós temos o atendimento em telesaúde acontecendo diariamente em termos de 50 a 300, dependendo da demanda, da época do programa, da especialidade. Temos o Paraíba contra o Câncer, Rede Cuidar, com a pediatria, cardiologia, neonatologia. Temos hoje também o atendimento psicológico de toda a rede estadual, dos funcionários estadual. Temos em licitação algumas outras especialidades que não vai dar tempo de falar. E para 2026, pessoal, desculpa a pressa, a gente vai falar de assistência farmacêutica esse ano. Todo mundo já fez treinamento aqui, todos os municípios. O Horus vai morrer, né? E a gente vai entrar com a nova solução SUS. Vamos chegar com o MedPB para acabar com a fila da assistência farmacêutica especializada, né? O CDMED com aquelas filas da CDMEX nas gerências. A gente vai lançar esse aplicativo a partir de abril de 2026 com as filas eletrônicas, com todo o processo digital integrado à RNDS, né? A regulação vai passar por uma nova fase com as suas regulações. Adquirimos uma solução muito robusta que começamos agora no final de março a implantação, envolvendo todos os municípios, todos os hospitais, com gestão de leitos, gestão ambulatorial e filas, e com um sistema de PACS de RIS nosso, foi adquirido agora há pouco, um sistema que estamos lançando também agora no final de março, uma solução integrada para que o nosso usuário do estado da Paraíba, ele tenha todos os seus exames que serão feitos na rede estadual, numa única base. Então a gente vai ter o que a pessoa fala, igual entrou na internet, baixou, colocou o CPF, quando ele fez exame de imagem na rede estadual, vai subir para uma aplicação única do estado. E com isso a gente vai alimentar e fomentar o meu SUS profissional, já que 100% dos nossos municípios estão integrados, que também é um mérito de vocês ao meu SUS profissional. Essas informações, tudo que a gente está falando aqui, vai subir para a rede nacional de dados e vocês terão acesso. Desculpe a pressa, o tempo é curto, é muita coisa para a gente conversar, mas para finalizar aqui com as palavras, todos os municípios da Paraíba, todos os gestores, todos os secretários, todos os técnicos de tecnologia, todos os profissionais que fazem o SUS da Paraíba estão de parabéns, porque a Paraíba conseguiu pegar a essência da transformação, entendeu a importância, e a gente vê que todos estão de forma unida, trabalhando para que isso aconteça, né? E isso aí só faz o quê? Melhorar cada vez mais a qualidade do nosso SUS e o serviço que nós oferecemos ao cidadão paraibano. Obrigado.